João acordou sobressaltado no meio da noite, sentindo uma mão estranha deslizando por sua pele exposta. Seus olhos se abriram para encontrar Miguel, seu companheiro de quarto, inclinado sobre ele, o rosto iluminado pela luz fraca do abajur, os olhos cheios de um desejo que João nunca imaginara. O coração de João disparou, um misto de pânico e confusão o paralisando enquanto Miguel recuava apressadamente, murmurando desculpas incoerentes. Aquele momento mudou tudo. João, um estudante de engenharia de 22 anos na Universidade de Lisboa, sempre vira Miguel como um amigo próximo, alguém com quem dividia o pequeno apartamento no bairro Alto desde o início do curso. Miguel, com seus 23 anos, era o tipo extrovertido, filho de uma família conservadora do Porto, que estudava direito e participava de todas as festas estudantis. Eles se conheceram no primeiro ano, quando o alojamento universitário os juntou por acaso. Rápido, viraram inseparáveis, noites de estudo regadas a cerveja, passeios pela cidade velha, confidências sobre sonhos e frustrações. Mas agora, aquela mão no escuro revelava um abismo que João não sabia como atravessar. No dia seguinte, o ar no apartamento estava pesado como chumbo. João evitou o olhar de Miguel durante o café da manhã, fingindo-se concentrar no celular. "Preciso falar com você", disse Miguel finalmente, a voz tremendo ligeiramente. João assentiu, mas seu estômago se revirava. Eles se sentaram no sofá desgastado, o sol da manhã filtrando pelas janelas empoeiradas. Miguel confessou: Eu sinto algo por você há meses. Não aguentei mais esconder. Foi um erro tocar em você assim, mas eu estava bêbado, confuso. João sentiu um calor subir ao rosto. Ele próprio questionara sua sexualidade em segredo, atraído por homens em filmes ou na rua, mas nunca admitira. Crescer em uma família católica tradicional em Coimbra o ensinara a reprimir tais pensamentos, rotulando-os como pecados. A conversa se estendeu por horas, cheia de silêncios desconfortáveis. Miguel contou sobre sua luta interna, a pressão dos pais para ser o filho perfeito, o medo de ser deserdado se soubessem de sua orientação. "Meu pai é um homem rígido, João. Ele acha que a homossexualidade é uma doença importada do estrangeiro." João ouviu, o coração dividido. Parte dele se sentia atraída pela invasão, mas outra parte se identificava com o sofrimento de Miguel. Ele próprio lidava com a expectativa familiar de casar e ter filhos, perpetuando a linhagem. "E se eu sentir o mesmo?", pensou João, mas as palavras não saíram. Dias se passaram em uma tensão palpável. Eles evitavam tocar no assunto, mas o apartamento parecia menor, os olhares roubados mais intensos. João começou a questionar tudo, suas amizades, suas noites solitárias. Uma noite, após uma aula exaustiva, ele encontrou Miguel chorando no quarto. "Eu não aguento mais isso", disse Miguel. "Se você quiser que eu vá embora, eu vou." João hesitou, mas algo dentro dele quebrou. Ele se aproximou, tocando o ombro de Miguel. Foi o início de uma conexão tímida, beijos hesitantes no escuro, promessas sussurradas de sigilo. Mas o mundo exterior não demorou a invadir. Na universidade, rumores começaram a circular. Um colega viu-os juntos em um bar gay escondido no cais do Sodré. João sentiu o pânico crescer quando seu melhor amigo, Pedro, o confrontou. "Ouvi coisas, cara." "É verdade." João negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Em casa, durante uma visita aos pais, sua mãe notou sua distração. "Você parece diferente, filho. Tem alguma namorada?" A pergunta o acertou como um soco. Ele mentiu, mas o peso da mentira o sufocava. Miguel, por sua vez, enfrentava sua própria batalha. Seus pais ligavam semanalmente, cobrando resultados acadêmicos e planos futuros. "Quando vai trazer uma noiva para casa?", brincava o pai, mas o tom era sério. Miguel se sentia um impostor, dividindo-se entre o amor por João e o dever familiar. Uma briga explodiu quando João sugeriu que assumissem publicamente. "Você não entende. Minha família me mataria", gritou Miguel. João retrucou: "E eu? Vivo mentindo para mim mesmo por causa de você." A discussão terminou em lágrimas, mas reforçou o laço, uma mistura tóxica de amor e medo. À medida que o relacionamento se aprofundava, os conflitos internos se intensificavam. João começou a ter pesadelos com rejeição, acordando suado e ansioso. Ele pesquisava secretamente sobre direitos LGBT em Portugal,
aliviado com as leis progressistas, mas aterrorizado com as atitudes sociais conservadoras em certas regiões. Miguel, obcecado por manter as aparências, começou a sair com garotas em festas, fingindo heterossexualidade. Isso machucava João profundamente, criando ciúmes e inseguranças. É só disfarce, justificava Miguel, mas João via como uma traição. Uma noite, após uma festa, Miguel chegou bêbado e agressivo. Eu não posso mais viver assim, berrou. João tentou acalmá-lo, mas as palavras viraram acusações. Você me forçou a isso. Miguel culpava João por sua confusão, ignorando sua própria iniciativa. A briga escalou, com pratos quebrados e vizinhos batendo na porta. No final, eles se abraçaram, exaustos, prometendo tentar mais uma vez. Mas o dano estava feito, rachaduras irreparáveis surgiam na fundação de seu amor. João decidiu buscar ajuda. Ele marcou uma sessão com um terapeuta na universidade, confidenciando seus medos. Sinto que estou traindo minha família, admitiu. O terapeuta o encorajou a explorar sua identidade, mas alertou sobre os riscos sociais. Portugal é avançado, mas preconceitos persistem, especialmente em famílias tradicionais. Isso só aumentou a angústia de João. Enquanto isso, Miguel recebia uma ligação inesperada de seu pai: venha para casa no fim de semana. Temos uma surpresa. O tom era animado, mas Miguel pressentia problemas. Ele convidou João para ir junto, como amigo, mas João recusou, sentindo-se um segredo sujo. A viagem de Miguel ao Porto seria o catalisador para o próximo caos. Miguel chegou ao Porto sob um céu cinzento, o Douro correndo preguiçoso ao fundo. Sua família o recebeu com abraços calorosos na casa antiga no centro histórico. O pai, um advogado respeitado, e a mãe, dona de casa devota, pareciam radiantes. Trouxemos uma amiga para você conhecer, anunciou o pai durante o jantar. Sentada à mesa estava Ana, uma jovem bonita de 22 anos, filha de um colega de trabalho. Ela estuda medicina, Miguel. Perfeita para você. Miguel sentiu o estômago revirar. Ele sorriu forçado, participando da conversa educada, mas sua mente estava em Lisboa, com João. Ana era simpática, inteligente, mas cada riso dela o fazia se sentir mais falso. Após o jantar, os pais o puxaram de lado. Está na hora de pensar no futuro, filho. Casamento, família. Não queremos você sozinho como seu tio solteirão. O tio em questão era gay, embora nunca admitido abertamente, e vivia isolado. Miguel assentiu, mas o pânico crescia. De volta ao quarto, ele ligou para João em segredo. Eles querem me casar com uma garota, sussurrou. João, do outro lado, sentiu uma raiva surda. E você? Vai aceitar? Miguel hesitou, não sei. Talvez seja mais fácil. As palavras cortaram João como uma lâmina. Fácil. Para quem? Você me ama ou não? A ligação terminou em discussão, deixando ambos feridos. João, sozinho em Lisboa, afundou em depressão. Ele vagou pelas ruas do Chiado, observando casais heterossexuais de mãos dadas, invejando sua liberdade. Em uma livraria, comprou um livro sobre identidade queer, lendo avidamente. As histórias de outros o confortavam, mas também o aterrorizavam. E se eu perder tudo? Pensou. Seus pais ligaram naquela noite, convidando-o para o feriado. Traga um amigo se quiser, disse a mãe. João pensou em Miguel, mas a ideia era absurda. Miguel passou o fim de semana fingindo interesse em Ana. Eles passearam pela ribeira, conversando sobre trivialidades. Ana era atraente, mas Miguel se sentia vazio. Em um momento de fraqueza, ele a beijou, impulsionado pela pressão familiar. Foi mecânico, sem paixão. Você é ótimo, disse ela. Miguel sorriu, mas por dentro se odiava. Ao voltar para Lisboa, carregava o peso da traição. Ao chegar, encontrou João frio. Como foi? Perguntou João, os olhos acusadores. Miguel mentiu, nada demais. Mas João pressentia algo. Dias depois, uma mensagem de Ana no celular de Miguel confirmou as suspeitas. Foi bom te conhecer. Vamos repetir. João explodiu, você a beijou.
Seu covarde. Miguel admitiu, chorando. Foi para agradar meus pais. Não significa nada. Mas para João, era o fim da confiança. A briga foi épica. João acusou Miguel de usar o relacionamento como experimento, enquanto Miguel retrucava que João era ingênuo sobre as realidades sociais. Em Portugal, podemos casar, mas e as famílias? E o emprego? Você acha que é fácil ser gay aqui? João rebateu, melhor do que viver uma mentira. Eles se separaram naquela noite, Miguel dormindo no sofá. Nos dias seguintes, o apartamento virou um campo minado. João começou a sair mais, frequentando bares gays no Príncipe Real, buscando validação. Ele conheceu Tiago, um artista aberto sobre sua sexualidade. Tiago o ouvia, oferecendo conselhos: não se esconda. A vida é curta. João se sentiu atraído, mas a lealdade a Miguel o detinha. Miguel, atormentado pela culpa, procurou um grupo de apoio LGBT online. Ele leu histórias de coming out desastrosos, famílias rompidas. Isso o fez questionar se valia a pena. Uma noite, ele confrontou João: eu te traí porque tenho medo. Mas eu te amo. João, emocionado, perdoou, mas com ressalvas. Não mais mentiras. O relacionamento se reergueu, mas frágil. Eles decidiram ser mais discretos, mas o amor crescia. Passeios escondidos pela costa de Cascais, noites de intimidade cuidadosa. Porém, a sociedade os testava. Um professor conservador na universidade fez comentários homofóbicos em aula, fazendo João se encolher. Miguel, em um estágio de direito, ouviu piadas sobre paneleiros no escritório. A pressão familiar aumentou. Os pais de João anunciaram uma visita a Lisboa. Queremos conhecer sua vida aqui, disse o pai. João entrou em pânico. Ele pediu a Miguel para se esconder, mas Miguel recusou: não sou seu segredo. A discussão reabriu feridas. No final, Miguel concordou, mas com amargura. A visita foi tensa. Os pais notaram a cama extra no quarto. Você divide quarto com um amigo? Perguntou a mãe. João gaguejou uma explicação. Durante o jantar, o pai falou sobre valores tradicionais: a família é sagrada, filho. Não se perca nessa cidade liberal. João sentiu lágrimas subirem, mas se conteve. Após a partida dos pais, João desabou. Não aguento mais esconder. Miguel o consolou, mas sua própria família planejava uma intervenção. Uma carta chegou: venha para casa. Precisamos conversar sobre seu futuro. Miguel temia o pior. Miguel viajou ao Porto novamente, o coração apertado. Ao chegar, encontrou não só os pais, mas também um padre amigo da família. Filho, estamos preocupados com você, disse o pai, sério. Rumores chegaram até nós. Dizem que você anda com companhias erradas em Lisboa. Miguel gelou. Alguém da universidade devia ter falado. A conversa virou interrogatório. É verdade que você é homossexual? Perguntou a mãe, olhos cheios de lágrimas. Miguel negou veementemente, mas o padre interveio: Deus pode perdoar, mas você precisa se curar. Eles sugeriram terapia de conversão, disfarçada como aconselhamento espiritual. Miguel sentiu náuseas. Eu não preciso de cura, explodiu finalmente, admitindo tudo. Eu amo um homem. João é meu namorado. O caos se instalou. O pai gritou, chamando-o de decepção. A mãe chorou, culpando a decadência de Lisboa. Eles o deserdaram na hora, não volta até mudar. Miguel saiu atordoado, pegando o trem de volta com as malas às pressas. Em Lisboa, encontrou João ansioso. Eles me expulsaram, contou, caindo nos braços dele. João o acolheu, mas o fardo aumentou. Agora, Miguel dependia dele financeiramente, dormindo no apartamento. A culpa consumia João: foi por minha causa. Miguel negava, mas a tensão crescia. Miguel procurou emprego, mas o stress o tornava irritável. Brigas pequenas viravam grandes, sobre dinheiro, sobre o futuro. João, por sua vez, enfrentava sua própria crise. Seus pais ligavam mais, desconfiados.
Ouvi que seu companheiro de quarto é problemático, disse o pai. João defendeu Miguel, mas as mentiras se acumulavam. Em uma noite de desespero, ele contou a Pedro, seu amigo. Pedro reagiu mal. Cara, isso é nojento. Não quero mais te ver. A perda da amizade doeu profundamente, isolando João. O relacionamento se tornou uma âncora e uma prisão. Eles se amavam, mas o mundo os esmagava. Miguel começou a beber mais, afogando as mágoas. Uma noite, bêbado, ele confrontou João: Você me arruinou. Sem você, eu teria uma vida normal. João, ferido, rebateu: Você me invadiu primeiro. Assuma suas escolhas. A briga terminou com Miguel saindo, batendo a porta. João passou a noite em claro, questionando tudo. Vale a pena? Pensou. No dia seguinte, Miguel voltou arrependido, mas o ciclo vicioso continuava. Eles decidiram buscar terapia juntos, em uma clínica LGBT em Lisboa. A terapeuta os ajudou a navegar os conflitos. O amor precisa de honestidade, não só paixão. Mas a sociedade não perdoava. Um dia, no metrô, um grupo de jovens os viu de mãos dadas e xingou: Paneleiros. Miguel reagiu, quase brigando. João o puxou embora, humilhado. Isso reforçou o medo de Miguel: Veja. Não podemos ser abertos. A virada veio quando Ana reapareceu. Ela ligou para Miguel, convidando-o para um café. Seus pais me pediram para te convencer a voltar. Miguel aceitou o encontro, curioso. No café no Rocio, Ana o ouviu. Eu entendo, Miguel. Mas pense na sua família. Ele hesitou, tentado pela vida fácil. João descobriu o encontro por acidente, vendo mensagens. A traição o devastou. Você vai voltar para ela. Miguel negou, mas João não acreditou. Escolha, eu ou eles. Miguel chorou: Eu te escolho, mas dói. O conflito culminou em uma decisão drástica. Miguel escreveu uma carta aos pais, cortando laços definitivos. Eu sou gay e feliz assim. Enviou, sentindo-se livre e aterrorizado. João apoiou, mas temia o backlash. Enquanto isso, João planejava contar aos seus pais. Ele marcou uma viagem a Coimbra, nervoso. Vou dizer a verdade, confidenciou a Miguel. Miguel o encorajou: Seja forte. João chegou a Coimbra sob um sol morno, a universidade antiga ao fundo como um lembrete de sua juventude inocente. Seus pais o receberam com um abraço, mas notaram sua ansiedade. Durante o almoço, ele respirou fundo: Preciso contar algo. Eu sou gay, e estou namorando Miguel. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe largou o garfo, olhos arregalados. O pai se levantou: O quê? Isso é absurdo. Você foi criado melhor que isso. A discussão explodiu. A mãe chorou: O que fizemos de errado? O pai acusou: É a influência dessa cidade pecaminosa. Termine isso agora. João defendeu: É quem eu sou. Amo ele. Eles o mandaram embora, dizendo: Não volte até se endireitar. De volta a Lisboa, João encontrou Miguel esperando. Eles me rejeitaram, contou, desabando. Miguel o consolou: Agora somos só nós dois. Mas o isolamento os unia e os sufocava. Sem apoio familiar, dependiam um do outro, criando codependência. Miguel encontrou um emprego em um escritório liberal, mas o salário era baixo. João continuou os estudos, mas a depressão afetava suas notas. Eles brigavam por bobagens, contas, ciúmes. Uma noite, João saiu com Tiago, o artista, em busca de ar fresco. Beberam, riram, e Tiago o beijou. João recuou, culpado, mas o incidente o fez questionar: e se eu merecer mais? Miguel descobriu pelo cheiro de perfume estranho. Você me traiu. João admitiu o beijo: Foi um erro. Miguel explodiu: Depois de tudo que sacrifiquei. A briga foi violenta verbalmente, com acusações mútuas. Você me invadiu primeiro, gritou João. E você me destruiu, rebateu Miguel. Eles se separaram temporariamente. João ficou com um amigo, Miguel sozinho no apartamento.
A distância os fez refletir. João percebeu que o amor era real, mas tóxico sem resolução. Miguel, em terapia solo, trabalhou sua raiva. Uma reconciliação veio em um parque no mirador da Senhora do Monte. Não podemos continuar assim, disse João. Miguel concordou, vamos construir algo novo, sem mentiras. Eles voltaram, mas com regras, comunicação aberta, limites. Porém, o passado retornou. Os pais de Miguel ligaram, implorando perdão. Vimos que erramos. Volte. Miguel hesitou, tentado. João o pressionou, não volte para a mentira. Miguel recusou, mas o conflito interno persistia. João recebeu uma carta de seus pais, pensamos melhor. Queremos te entender. Ele marcou um encontro, esperançoso. Em Coimbra, a conversa foi cautelosa. A mãe admitiu, temos medo pelo seu futuro. O pai, a sociedade é cruel. João explicou, mas o amor é amor. Eles não aprovaram totalmente, mas prometeram tentar. De volta, compartilhou com Miguel. Talvez haja esperança. Mas Miguel, invejoso, reagiu mal. Os meus nunca vão mudar. Isso gerou nova tensão. O clímax se aproximava. Um evento LGBT em Lisboa os convidou para uma marcha. João quis ir, é hora de ser visível. Miguel recusou, é perigoso. A discussão escalou, você ainda tem vergonha de nós? Miguel admitiu, sim, um pouco. A Marcha do Orgulho em Lisboa foi um turbilhão de cores e vozes. João foi sozinho, carregando uma bandeira arco-íris, sentindo-se empoderado pela multidão. Ele marchou pelas avenidas, gritando slogans, pela primeira vez se sentindo parte de algo maior. Encontrou Tiago lá, que o parabenizou, você está brilhando. João sorriu, mas pensou em Miguel. Miguel, em casa, assistia pela TV, o coração dividido. Ver João na multidão o encheu de orgulho e ciúme. Ele refletiu sobre suas escolhas, a família perdida, o amor arriscado. Eu preciso mudar, decidiu. Pegou o telefone e ligou para os pais, eu vou viver minha vida. Aceitem ou não? João voltou eufórico, foi incrível. Você devia ter ido. Miguel sorriu, da próxima vez. Mas a notícia chegou, um vídeo da marcha viralizou, mostrando João. Seus pais viram e ligaram furiosos, você nos envergonhou. João defendeu, é minha verdade. Eles cortaram o contato novamente. Miguel, inspirado, decidiu confrontar seu passado. Ele marcou um encontro com Ana, preciso esclarecer. No café, explicou, eu sou gay. Foi tudo fingimento. Ana entendeu, seja feliz. Isso o libertou. Mas o relacionamento sofria. João, empoderado, queria mais abertura. Miguel, ainda cauteloso, resistia. Uma briga sobre morar juntos oficialmente terminou com João dizendo, talvez precisemos de espaço. Miguel concordou, magoado. Eles se separaram amigavelmente, mas o vazio doeu. João focou nos estudos, juntando-se a grupos LGBT. Miguel viajou pelo país, buscando si mesmo. Em Faro, no Algarve, ele refletiu na praia, questionando decisões. Meses depois, eles se reencontraram por acaso em uma festa em Lisboa. Os olhares se cruzaram, o amor ainda ali. Senti sua falta, admitiu Miguel. João, eu também. Eles conversaram horas, reconhecendo erros. Decidiram tentar novamente, com maturidade. Sem pressões, prometeram. Mas a sociedade testava, um ataque homofóbico ou um amigo os abalou. Vale o risco? Perguntou Miguel. João, sim, pela liberdade. As famílias voltaram. Os pais de João, após reflexão, convidaram-os para jantar. Queremos conhecer Miguel. Foi tenso, mas um passo. Os de Miguel permaneceram distantes, mas ele aceitou. O amor floresceu, mas com cicatrizes. Eles se mudaram para um apartamento maior, construindo uma vida. Porém, dúvidas persistiam, e se tivéssemos escolhido diferente? Com o tempo, João e Miguel solidificaram seu laço,
navegando as águas turbulentas da sociedade portuguesa. Eles participaram de mais eventos LGBT, advogando por direitos, transformando dor em ação. João se formou em engenharia, conseguindo um emprego em uma empresa inclusiva em Lisboa. Miguel, no direito, especializou-se em leis de igualdade, usando sua experiência para ajudar outros. Mas as cicatrizes familiares demoravam a curar. Os pais de João, aos poucos, aceitaram Miguel, convidando-os para feriados. Conversas difíceis sobre preconceitos ocorreram, com a mãe admitindo: "Eu tinha medo do desconhecido." O pai, mais reservado, mostrou progresso ao defender um colega gay no trabalho. Miguel, porém, lidava com o silêncio dos seus. Uma carta veio anos depois: "Estamos velhos. Queremos te ver." Ele foi ao Porto, sozinho primeiro. A reunião foi emotiva, lágrimas, acusações, mas também arrependimentos. "Erramos", disse o pai. Miguel perdoou, mas manteve distância. "Eu tenho minha família agora." O relacionamento enfrentou testes finais. Uma oferta de emprego para João em Berlim o forçou a escolher: ficar ou ir. "Venha comigo", pediu a Miguel. Miguel hesitou: "Minha vida está aqui." A discussão reviveu velhos medos, sacrifícios, lealdade. No final, Miguel aceitou, vendo como uma nova chance. Eles se mudaram para a Alemanha, adaptando-se a uma sociedade mais aberta. Mas Portugal os chamava de volta em visitas, lembrando raízes. João refletia: "Pagamos um preço alto, mas ganhamos liberdade." Anos depois, em uma noite tranquila, eles olhavam-se pri, mãos entrelaçadas. "Você se arrepende?", perguntou João. Miguel sorriu: "Não. Cada dor nos tornou mais fortes." A história de João e Miguel é um testemunho de amor contra as ODS, cheia de escolhas controversas, invasão inicial, traições, rejeições. Eles escolheram o amor, mas a que custo? Foi certo priorizar o coração sobre a família e a sociedade, ou o egoísmo os cegou para danos maiores?